Salve galera, beleza? Tudo bem? Gusmão na voz. E hoje nós teremos uma aula sensacional de filosofia helenística cujo tema é epicurismo. Já sabe, né? Vê aquela rockzeira, aquela pauleira louca, bateria, guitarra. Após a nossa querida vinheta, eu gostaria de iniciar a nossa aula falando que ainda nós continuamos no tema de filosofia helenística. Trabalhamos primeiro o estoicismo, vamos agora trabalhar o epicurismo, uma filosofia que é muito importante, caminhou lado a lado com o estoicismo durante o período helenístico, ali na ascensão do grande Império Romano, na queda do Império Grego, né? Ou pelo menos da democracia ateniense, das cidades-estados que passaram ao domínio primeiro de Alexandre o Grande e depois ao domínio do Império Romano. Muito importante pra gente. Bom, quando a gente fala de epicurismo, nós precisamos desfazer algumas questões que ficam na nossa mente aí, né? Que chegam para tumultuar o entendimento, o conhecimento. Nós costumamos utilizar a máxima de que o epicurismo é prazer. Gusmão, você é muito epicurista, hein? Por que você é epicurista? Porque você é hedonista. E o hedonismo surge no epicurismo e você é o indivíduo que preza e busca o tempo inteiro pelo próprio prazer. É o seu prazer, o seu prazer, o seu prazer e tudo mais. Não, calma. Coloca até aquela música do Cazuza, né? Noites e dias se completam por o nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Minha maior ficção de amor. Eu te recriei pra quê? Só pro meu prazer. Cortei uma partezinha aí, depois o Luiz dá aquela editada braba. Me deixa até com a voz boa, tá bom? Não. Mas nesse sentido do hedonismo, né? A gente costuma fazer uma associação direta do hedonismo com prazer, quando na verdade não é necessariamente isso que acontece. Não é bem por aí. Então vamos tentar raciocinar, mapear a origem histórica do epicurismo, né? Ver como é que se desenvolve. E aí nós vamos chegar à concepção epicuristas e desfazer esse embaraço de que epicurismo é prazer a qualquer custo, epicurista e hedonistas prezam o próprio prazer. Bom, então a gente tem que tomar um cuidado. Como toda filosofia helenística, o epicurismo também está preocupado com a busca de eudaimonia. A crise humana, a crise vivida após a queda das cidades-estados gregas, vai deixar uma lacuna naquilo que seria a possibilidade do homem alcançar a felicidade, a eudaimonia, através da sua razão. Portanto, esses homens terão que repensar o seu papel no mundo e terão que repensar, né, a busca da sua felicidade, na qual eles serão os próprios sujeitos dessa busca. Não é mais a cidade, não é mais a polis, não é mais a cidadania. Serão eles mesmos. E quando a gente pensa, e a gente tem que pensar com cuidado nesse ponto. Quando a gente pensa, né, em como eles vão alcançar isso, sem dúvida alguma, os epicuristas também serão pautados pelo princípio da ataraxia. Lembra que a ataraxia é meio que um conceito de paz interior trazido pelos estoicos, né? Esse conceito de que se você está bem consigo mesmo, independente do que acontece externamente, você consegue ficar numa boa. Os epicuristas também partem um pouco desse princípio. Esse princípio também está ali, ó, organizando as coisas. Só que uma diferença vai existir. Eles não renegam os prazeres. Os estoicos, eles já têm um olhar de pé atrás, um olhar desconfiado para os prazeres. Os estoicos olham para o prazer e eles questionam: quem foi que prometeu que se eu fizer determinada coisa, que se eu agir de determinada forma, eu serei feliz? Quem foi que prometeu que a felicidade está fora e não dentro? Quais são as garantias que eu terei para ser feliz fazendo ou agindo de determinada forma? Os estoicos, eles já são mais pé atrás, enquanto os epicuristas não. Eles reconhecem que há poucas áreas da vida, que há determinadas dimensões da existência em que você consegue alcançar o prazer, em que o prazer ele vai ser um aliado dessa paz de espírito que você vai conseguir construir, digamos assim. Então a gente precisa pensar no seguinte: a natureza, e esse debate sempre parte da natureza, da observação daquilo que está ao redor do homem, nada mais é do que uma forma de contextualizar esse homem.
Então, se o homem está contextualizado nesse mundo, e aí a gente chama de natureza, mas a gente pode chamar de cosmos, né? Universo, que é aquilo que os estoicos também vão se referir. Então, qual é o papel do homem nesse universo? Ele é um ser de fato especial, ele é de fato um ser que foi escolhido para reinar sobre toda a criação, ou ele é mais um? Ou ele, assim como a árvore, assim como os leões, assim como a praia, ele é mais uma criatura no meio de toda a criação. Quando a gente pensa a ataraxia, né, essas respostas elas serão dadas de maneiras diferentes. Quando a gente pensa a ataraxia, não é nada mais, nada menos, e aí no caso dos epicuristas, do que uma moderação das necessidades e dos desejos. A ataraxia, no caso dos epicuristas, será isso. A ataraxia é essa moderação, é essa paz de espírito, é essa ausência de dor, mas que para os estoicos tem uma dimensão diferente dos epicuristas. Nos epicuristas é uma moderação das necessidades e desejos. Gusmão, o que você está falando quando você fala de moderação das necessidades e dos desejos? Os epicuristas eles vão chegar com uma máxima. O verdadeiro bem do homem é o prazer. Ué, como assim? O verdadeiro bem do homem é o prazer? Sim, só que o homem ele tem diversas dimensões dos prazeres. Ele tem os prazeres do corpo, ele tem os prazeres da alma, né? Os prazeres da alma são superiores ao do corpo, segundo os epicuristas, então eles já vão hierarquizar essas dimensões de prazeres aí pra gente, beleza? Então os prazeres da alma superiores aos prazeres do corpo. Isso é importantíssimo pra gente. Uma vez que os prazeres da alma são superiores aos prazeres do corpo, né, nós precisamos pensar o seguinte: o bom prazer tem a ver com o quê? Com uma ação positiva ou com uma não ação? Porque, veja bem, os epicuristas eles vão começar a pensar. O prazer não é só quando você vai lá e faz uma coisa que te dá um prazer. O prazer não é apenas quando você vai lá e joga o seu futebol. É também quando você não se sente bem naquele dia para não jogar e decide não jogar. E descobre que no dia ali no campo choveu, aconteceu alguma coisa. E que você tem mais prazer em não ter feito aquilo do que tendo sido levado contra a sua própria vontade. Pararam para perceber que o prazer também está na não ação? Também está no reconhecimento de determinadas coisas que são impostas de fora para dentro, mas que se você parar para pensar e refletir, não fazem bem nem ao corpo nem à alma. Podem até fazer bem ao corpo, mas o lance é se fazem bem à alma, porque a alma satisfeita, a alma prazerosa, a alma fecunda de prazer é o que há de mais importante. Esses caras, eles estão pensando assim. Isso é muito, muito, muito importante pra gente. Então, o prazer na alma é austeridade e moderação. Se o prazer na alma é austeridade e moderação, o prazer no corpo é o quê? O prazer no corpo são prazeres frutos de desejos naturais. Então ele está mapeando o que são os prazeres na alma. Moderação e austeridade. Austeridade, vocês ouvem, é uma palavra muito famosa, vocês ouvem falar dentro do dialeto economês, né, da economia. Ah, fulano, político vai praticar medidas de austeridades fiscais. Ih, embolei aqui, né? Ih, caceta. Austeridades fiscal, né? Austeridade fiscal ou austeridades fiscais. Beleza? Agora foi. Estou aqui na minha paz interior, beleza? Então, se tal político vai agir de determinada forma, significa que ele está olhando, ele vai cessar gastos e ao olhar para a economia, ele está privilegiando a saúde econômica. É um exemplo. Não vale a pena a gente entrar nisso, mas é um exemplo. É uma possibilidade. Então, internamente, o prazer é a austeridade e moderação. É você saber aquilo que na alma de fato lhe faz bem. Externamente, no corpo, o prazer ele faz parte, ele está ligado aos desejos naturais. Por isso, o bem é prazer natural e necessário. Gusmão, como assim? Prazer natural e necessário. Guardem esses dois adjetivos. Para os epicuristas, a hedonê, que é o prazer, lembra lá daquele conto de Platão? Que a hedonê, o prazer nasce quando Eros fecunda a psique. Eros é o desejo e psique é a alma. Quando Eros fecunda a psique em Platão,
nasce a hedonia, nasce o prazer. Ou seja, quando a tua alma encontra o objeto de desejo, você se torna uma pessoa prazerosa. Então, agora esquece o Platão. Foi só pra gente lembrar aqui de como ele trata essas questões. Traz para os epicuristas, traz para Epicuro. Os dois adjetivos necessários para o prazer epicurista são fundamentais. Quais são eles? Natural e necessário. É qualquer prazer? Não, não é qualquer prazer. São apenas os prazeres naturais e necessários. Gusmão, como eu saberei quais serão os prazeres naturais e necessários? Eu estou aqui para te ajudar. Primeiro vamos começar falando que não é. Não é prazer aquilo que é natural e não necessário. O Epicuro chega a dizer que o sexo engana as pessoas, porque o sexo é natural, é uma coisa que brota naturalmente no ser humano, conforme ele amadurece, mas é não necessário. E aí, quando ele fala não necessário, é aquilo que implica a vida do ser humano. Se você não fizer sexo, você morre? Não responda. Não responda essa pergunta. Você não precisa responder, fica tranquilo. Mas imagina aqui o que ele está se perguntando, em termos biológicos da vida, em termos existenciais. Você não morre. Então isso é muito importante pra gente. Tem os prazeres não naturais e não necessários. Tomar aquela cervejinha no bar domingo à tarde, tomar aquela coquinha gelada, você que tá tentando parar de beber refrigerante, né? Comer aquela coxinha, chegar em casa depois de um dia de trabalho e matar um kit festa. Já matou um kit festa? Já pensou? É maneirão matar um kit festa. Você, vou fazer o quê para lanchar? Vou comprar um kit festa. E aí você compra um kit festa, você mata um kit festa. É sensacional. Só que são prazeres não naturais e não necessários. Esses prazeres, eles não estão diretamente ligados ao que o indivíduo é. Gusmão, então, como proceder perante os prazeres? Apenas com aqueles que são naturais e necessários. Naturais e necessários. Naturais ao corpo, necessários ao corpo. Naturais à alma, necessários à alma. Epicuro, por exemplo, destaca que um prazer natural e necessário muito importante é a amizade. Oh, que fofinho, né? É a amizade. A amizade é muito importante. A amizade é um prazer natural e necessário. Epicuro dizia que um dos maiores prazeres da vida do ser humano era tomar um bom vinho, comer um bom queijo acompanhado de boas amizades. Olha que coisa fantástica, né? Então esse é um prazer natural e necessário. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para ficar só. Não existe ser humano que viva só. E é natural do ser humano desenvolver afeto pelo seu próximo. Então é necessário que o ser humano esteja junto de alguém e é natural que o ser humano, ao estar junto dessa pessoa, desenvolva por ela afeto. Cara, fantástico, né? Então é um tipo de prazer natural e necessário. O vestibular, ele não vai te perguntar que tipo de prazer Epicuro está falando. Ele vai te perguntar a qualidade desses prazeres. E a qualidade dos prazeres a qual o Epicuro se relaciona são os prazeres naturais e necessários. Isso precisa ficar muito bem claro pra gente, beleza? Epicuro avança para um segundo ponto. Então nós já desfazemos aquela falsa ideia do início da aula. Qual era a falsa ideia? De que o hedonista é aquele que busca o prazer a qualquer custo. Não, são os prazeres epicuristas naturais e necessários. Ponto. Bom, o segundo ponto aqui da nossa aula de hoje é que o Epicuro ele traz o quadro quadrifármaco. O que é esse quadro quadrifármaco? O nome já diz. Quadrifármaco é um quadro que te ajuda, vem de fármaco, né? Te ajuda aí no alcance da saúde ou na prevenção de algo que pode te fazer mal, beleza? Quando Epicuro traz esse quadro quadrifármaco, ele vai falar, né, de 4 atitudes do homem perante aquilo que é o mal. Porque se o prazer, de alguma forma, conduz o homem ao bem e à felicidade, o prazer mal sucedido ou o mau prazer conduz o homem à maldade. Conduz o homem ao oposto da felicidade. Conduz o homem à tristeza. Conduz o homem, digamos assim, conduz o homem à dor. Beleza? Conduz o homem ao sofrimento. Isso é importante. É muito importante a gente trazer esse dualismo. Esse dualismo ele é platônico. Então, se por um lado é a felicidade, por outro lado é a tristeza. Se por um lado é o prazer, por outro lado é a dor. Então, se há felicidade, o seu outro extremo, qual é? O sofrimento. Se por um lado há o prazer, o seu outro extremo qual é? A dor. Então é muito importante deixar isso claro pra gente. Epicuro vai falar, e qual é a atitude desse homem perante a dor, perante a maldade? A atitude desse homem é perceber que, nesse sentido, prazer
E aí é muito interessante. Prazer é aquilo que atenua o desconforto físico de existir. Caraca! Prazer atenua o desconforto físico de existir. Preste bem atenção. Epicuro vai dizer que existir dói. É uma ilusão humana acreditar que a existência lhe promete as melhores coisas. Acreditar que, por existir, vai dar tudo certo, será tudo perfeito, estará tudo de acordo com aquilo que você quer. Não. Não é por aí. Não é dessa maneira que acontece. Epicuro está falando, não, quem prometeu isso para você não tem garantia nenhuma de que isso será possível. Não tem garantia nenhuma de que, ao você acreditar que você existe, ao tomar consciência da sua existência, a vida lhe será totalmente benéfica, prazerosa e feliz. Não é. Não é. A vida não te prometeu nenhuma dessas coisas e não há no mundo quem seja capaz de prometer isso. Não é. Tudo bem? Porque tem coisas na vida que fogem ao controle humano. Portanto, prazer é aquilo que atenua o desconforto físico de existir. Existir dói. Existir dói. Nós estamos caminhando inexoravelmente para o nosso fim. Nossa, Guzmão, que pesado. Botaram até a caveira aqui do Seu Madruga, né, do Chaves. Não, mas se a gente parar para pensar, a gente tem que entender da forma como esses caras entendiam. Isso é muito importante pra gente. Portanto, o fato do prazer ser a atenuação do desconforto físico de existir não significa, contudo, que o homem não deve analisar, que o homem não deve entender qual é a origem do mal. E qual é a origem desse mal? A origem desse mal podem ser quatro, por isso quadro e fármaco. Epicuro vai parar para olhar as possíveis origens do mal e vai tentar entendê-la, compreendê-la. A primeira delas são vãos os temores oriundos dos deuses e do além. Aquelas pessoas que se utilizam da religião como forma de terror psicológico ou terror de fé, né? Como se o Deus fosse um tirano e essas pessoas temem a maneira como elas vivem, de forma que esse Deus fará justiça, né? E isso lhe comunicará uma série de coisas ruins. Epicuro está falando, olha, esses temores são vãos. São vãos. Quem é que consegue, de fato, falar o que acontece, quem é que consegue provar a maneira como Deus castiga? Quem é que consegue provar um nexo racional entre a insatisfação do Deus e o castigo que alcança os homens? É muito difícil, é impossível. Então o Epicuro está aí, esse é o primeiro. O segundo é o medo perante a morte. Por que o homem tem medo da morte? Por que o homem tem medo de morrer? Não deveria. Porque ninguém nunca conseguiu provar o que de fato é a vida após a morte. Ninguém nunca conseguiu provar, de fato, a dor, porque o problema da morte é a dor que nos causa. A morte em si não é um problema. Uma vez que morte é não existência, se você não existe, você não sofre, pô. Por que em vida, enquanto você existe, você sofre por um período de vida que significa, ou melhor, por um período que significa não existência? Existem duas coisas, é como se fosse um botão de interruptor, vida e morte. Se eu estou em vida, por que sofro pela morte? Porque se eu estiver morto, porque quando estiver morto, não estarei mais em vida. E se não estarei mais em vida, não faz sentido em vida sofrer por uma condição que ainda não me alcançou. Não faz o menor sentido. Então, é um absurdo sofrer por conta da morte. Porque quando morrermos, não mais existiremos. E se não mais existiremos, a dor só pode existir para quem... A dor só está presente, para quem existe. A dor não é uma condição dos mortos. Quem está morto não sofre. Quem está morto não sente dor. Apenas dos vivos, é uma condição dos vivos. Então por que sofrer ou sentir dor com relação à morte? Isso é uma coisa que Epicuro nos faz pensar, né? Os epicuristas nos fazem pensar bastante sobre isso. O terceiro ponto é, o prazer, se bem entendido, está ao alcance de todos. Porque se for prazer natural e necessário, todos poderão alcançar esse prazer. Todos terão amigos, todos poderão ter uma boa companhia perante a saciação de uma necessidade física, de alimentação. Isso é importantíssimo, beleza? O quarto, o mal
é de breve duração ou facilmente suportável. Tem duas condições para o mal. Ou ele é rápido, ou ele permanece muito durante o teu tempo de vida. Se ele for rápido, ele vai passar. Ele vai passar. Tá sentindo dor? Vai passar. É aquela criança que caiu pela primeira vez de bicicleta, faz aquele escândalo, tá sentindo dor pela primeira vez, aquele ardido do machucado, mas meia hora depois ela já parou de chorar. Passa rápido. Por outro lado, nós temos também o fato de que, se a dor for uma condição constante da vida daquele indivíduo, ela é facilmente suportável. Ela não te incomoda muito, Epicuro está falando. Então esse é o quadro quadrifármaco. É a atitude do homem perante o mal. É a atitude do homem perante a dor e o sofrimento. O homem ele tem que ser capaz de compreender racionalmente aquilo que a vida lhe apresenta como caminho de dor. Então, quanto maior a compreensão do homem diante desses caminhos, melhor. Beleza? Isso é muito importante pra gente. E aí, Epicuro chega no seu ápice. Qual é o ápice de Epicuro, né? A vida pelos epicuristas ela é simples e não se deixa capturar por alguns caminhos desvarados da vida humana. Quais são os caminhos problemáticos da vida humana? O caminho onde o homem acredita que o prazer é alcançado pelos bens materiais. Os epicuristas sabem que o prazer não advém do bem material, não vem de lá, beleza? Os epicuristas sabem que o caminho do poder, né? O poder seduz o homem, o poder ilude o homem, mais do que seduz, ilude. Porque quem seduz também ilude, não é verdade? Então o poder ilude o homem, promete a ele coisa que ele mesmo em si não é capaz de cumprir. O poder promete ao homem o que ele não é capaz de dar ao homem. O poder vira, olha, eu vou satisfazer as tuas vontades, eu vou satisfazer tudo, mas cai no dilema de Platão, só momentaneamente. Posteriormente, aquela satisfação, aquela realização, o homem se sentirá vazio. Isso é muito importante pra gente, beleza? E, por fim, o controle de tudo à sua volta. O homem que acredita que é capaz de controlar tudo à sua volta, ele está fadado ao fracasso. Não vai dar certo. Você não consegue controlar tudo à sua volta porque existem coisas na existência humana, existem coisas na vida humana que fogem ao controle humano. Você não será capaz de controlar. Portanto, o hedonê, o prazer, é esse prazer alcançado na vida humana como sendo capaz de mediar a relação do homem com a felicidade, a despeito de todas essas dores, de todas essas possibilidades de dor humana que o homem é capaz de sentir enquanto existe. Então, a despeito de, você consegue ser feliz, você consegue ter prazer. Não é a ignorância de, você não ignora, mas quanto mais você entende os caminhos que podem te conduzir à dor e ao sofrimento, maior será a sua valorização dos prazeres naturais e necessários. É aquela pessoa que você conhece, que não precisa de muito para ser feliz, que está sempre com um sorriso no rosto. Essa pessoa entende os caminhos de sofrimento, de dor na vida, e ela escolhe todos os dias, né? Ela escolhe todos os dias o caminho da hedonia. Mas não é qualquer prazer. É o prazer simples, é o prazer natural, é o prazer necessário. Valeu, pessoal! Espero que tenha ficado claro para vocês. Uma breve revisão aqui pra gente. O prazer dos epicuristas é o prazer natural e necessário. Existe o prazer natural e não necessário, existe o prazer necessário e não natural, e existe o prazer não natural e não necessário. Os epicuristas ficam com o primeiro, apenas com aqueles que são naturais e necessários, porque todos os outros podem apresentar uma ilusão para o homem perante a vida. E essa ilusão para o homem perante a vida pode ser ali o princípio de dor e sofrimento que esse homem vai ter que enfrentar. Como os gregos tiveram que enfrentar ao acreditarem que a polis era o meio de eudaimonia, era o meio de felicidade. Quando, na verdade, vão dizer os epicuristas e os estoicos que uma cidade não é capaz de cumprir toda a responsabilidade de prover felicidade aos homens. Não é. Cada homem por si só. Já diria um ditado pavunense aqui, muito famoso, vocês sabem, eu sou da Pavuna, e os pavunenses eles têm um ditado que não é digno dessa videoaula, tá? Eu peço perdão de antemão por aquilo que eu vou falar, mas eles têm aqui um ditado que é interessante. E eles dizem o seguinte: cada cachorro que lamba a sua caceta. Bom, isso é de uma profundidade, isso é filosofia pavunense. Isso é de uma profundidade filosófica sensacional. Por quê? Porque cada homem que faça a sua reavaliação da felicidade, a sua reavaliação do prazer,
perante os caminhos que a vida lhe possibilita. Não os caminhos que a vida provê para te enganar, mas aqueles caminhos que fazem parte dos prazeres naturais e necessários. Valeu? Espero que você tenha curtido essa aula. Comenta aqui embaixo, deixa aí um feedback, tira a dúvida com a gente, qualquer coisa eu estou disponível para ajudar vocês. Segue as redes sociais lá do Fator, vocês também vão me encontrar. E é isso aí, pessoal. Um beijo grandão para todos e todas. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!